Amém. Bom dia, queridos irmãos. Senhor Jesus, realmente a mensagem dessa semana foi muito encorajadora, né? E como nós podemos desfrutar agora nos hinos que nós cantamos anteriormente, o Senhor vem nos encorajar a prosseguir, a conhecê-lo e a prosseguir em conhecê-lo ainda muito mais. Porque quanto mais nós crescemos, mais nós vemos o quanto precisamos conhecer do Senhor. Mais nós vemos nossa deficiência e o quanto o Senhor ainda tem para dar para nós. Quando nós acreditamos que atingimos um nível e nós dizemos, estou bem, né? Não, ali o Senhor chega e abre uma porta, uma janela, e você vê um infinito na sua frente, que é tudo que você ainda tem por conhecer, e ainda por experimentar, e ainda para receber do nosso Deus. Senhor Jesus, então a palavra dessa semana, irmãos, ela foi muito maravilhosa, ela é muito maravilhosa, e eu queria compartilhar um pouco para os irmãos, a primeira porção, que fala sobre a importância de nós valorizarmos a palavra de Deus e conhecê-la com profundidade. Então eu queria abrir com os irmãos Mateus 22, por favor, se puderem me acompanhar, Mateus 22, versículo 29. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, o poder de Deus está ali nas Escrituras. Tenham essa certeza, tá? Não é um conhecimento, como Jesus advertiu antes os fariseus, um conhecimento teórico, o que está escrito, um aprendizado. É um conhecimento subjetivo, é o conhecimento vivido. É a prática dessa palavra que nós estamos recebendo, que nós temos recebido do Senhor. É tomá-la como sendo a verdade absoluta que ela é, como sendo a vontade do Senhor que ela é, e praticarmos, né? Esse o conhecimento. Quando nós fizermos isso, Jesus disse aqui que nós vamos conhecer o poder de Deus, porque nós vamos ver, irmãos, sendo cumpridas todas as promessas que Deus entregou através dessa palavra. Senhor Jesus, a nossa vida cristã, irmãos, nós temos visto que Paulo tem nos mostrado isso, né? Graças ao Senhor, pela Epístola de Coríntios, que Paulo tem nos mostrado que ela é como uma carreira, né? Ela não acaba quando nós recebemos o Senhor, cremos no Senhor, tivemos o novo nascimento. Mas ali, na verdade, ela começa. Então ali não é o final. Eu ganhei o Senhor, eu recebi o Senhor, amém, eu sou salvo. Vou me sentar, vou esperar o Senhor voltar. Não. Na verdade ali é o começo, né? Senhor Jesus, é uma carreira, é uma corrida. É como se fosse o tiro de largada numa corrida, né? E nós temos que chegar até o final. Paulo tinha essa visão muito clara. Nós precisamos, e ele vem nos encorajar, nos advertir e também nos encorajar, que nós precisamos correr de tal maneira que nós consigamos alcançar, cruzar a linha final, vencer, porque existe um prêmio preparado para nós, né, Juliano? Existe um prêmio, ó Senhor Jesus. E aí Paulo vem nos advertindo, né, e nos encorajando. Eu acho que toda advertência, irmãos, ela também serve de encorajamento para nós, né? Vamos abrir rapidamente 1 Coríntios 9, versículo 24. Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, versículo 24. Senhor Jesus. Amém? Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Senhor Jesus, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ó Senhor Jesus. É interessante, irmãos, aqui começa. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? E Paulo fala em outras partes, né, em outros versículos, ele diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os próprios anjos? Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Irmãos, a palavra do Senhor, ela sempre tem uma finalidade, né? Paulo vem nos advertir aqui. Não sabeis vós, irmãos, quantas coisas nós não sabemos? Não sabeis vós? Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Paulo vem mostrar aqui para eles toda aquela situação que a igreja em Corinto passava, era fruto de um não conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento subjetivo, né? A prática. A crer e praticar. Né? Senhor Jesus. E aí serve de advertência para nós, irmãos. E de encorajamento. Para nós corrermos. Para nós procurarmos conhecer. Senhor Jesus. Para nós ganharmos o prêmio. Senhor Jesus. Ó Senhor, irmãos, o desconhecimento da palavra do nosso Deus, podem ter certeza, Ele é a causa dos problemas na igreja, é a causa dos nossos problemas na nossa família, com nossos cônjuges, com os nossos familiares, com nossos filhos, é a causa dos nossos problemas no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, com os nossos vizinhos. Podem ter certeza, irmãos, o desconhecimento da palavra de Deus é a causa dos nossos problemas. Senhor Jesus. Por isso hoje estamos sendo lembrados, estamos sendo exortados a conhecer. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós não podemos ser, irmãos, desconhecedores. Nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Nós tivemos um novo nascimento porque um dia nós cremos em Deus. Um dia nós cremos no Senhor Jesus, na obra que Ele fez por nós. Ali nós tivemos um novo nascimento. Nós não somos mais desse mundo. Nós somos de Deus. Nós somos dos céus. Vivendo temporariamente nesse mundo. Porque Deus assim precisa de nós. Senhor Jesus, nós precisamos sair, irmãos, da superficialidade. Sair apenas desse conhecimento teórico. Ó Senhor, mas temos que adentrar, ter profundidade no conhecimento de Deus. Essa profundidade, irmãos, ela não tem outro jeito. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que conhecer a palavra. Porque a palavra é a vida de Deus. A palavra é Espírito. O Espírito é o fluir. O Espírito nos traz a vida de Deus. O Espírito nos traz a vontade de Deus. Irmãos, se nós conhecermos a palavra, nós vamos conhecer a vontade de Deus. Nós vamos ganhar intimidade com Deus, irmãos. Às vezes, vamos trazer um pouco para o nosso relacionamento humano. Se nós conhecemos uma pessoa há pouco, agora, ou até mesmo uma pessoa que nós apenas conhecemos, mas não temos um relacionamento diário ou de conversar, né? Nós não passamos para essa pessoa os nossos medos, os nossos anseios, as nossas vontades, né? Mas quando nós temos um amigo, quando nós temos alguém bem próximo, que nós chamamos alguém íntimo, nós conversamos tudo com essa pessoa, não é verdade? Nós conversamos, nós temos a liberdade de conversar com ela. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Só que é fácil para nós passar a nossa vontade para Deus. Quando nós oramos e suplicamos, nós sempre passamos a nossa vontade para Deus. Mas Ele também quer que nós conheçamos a vontade dEle. Ele quer que nós tenhamos em nós a vontade dEle, o prazer dEle, o coração dEle. Ele está ansioso para falar para nós, irmãos, para mostrar para nós. Ele está ansioso. Eu queria
E isso só ocorre, irmãos, mediante a nossa comunhão com Deus e mediante o nosso conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, podem ter essa certeza, aqui está o poder de Deus. O conhecimento crido e vivido por nós. Eu queria trazer, quando eu desfrutei dessa parte da mensagem, eu relembrei de um episódio da Bíblia que mostra exatamente a intimidade de Deus com o homem, que mostra exatamente o que Ele quer ter para a vida de vocês. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Gênesis 18, Senhor Jesus. Gênesis 18, versículo 17. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler o 16 também, perdão. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Vamos parar aqui. Senhor Jesus. Irmãos, ali era Deus, eram 3 homens, né? Deus e 2 anjos. Os anjos se foram para Sodoma. Ali eles se levantaram para se encaminhar para Sodoma, né? Mas Deus falou assim: por acaso eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Irmãos, essa era a intimidade que Deus tinha com Abraão. Ele falou assim: eu vou deixar de contar para o meu servo Abraão, que tem crido em mim, e por causa de crer na minha palavra, deixou a terra dele, está aqui hoje, até esse momento. Foi a fé dele que o trouxe até aqui, esse momento. Ele está conhecendo a minha vontade, ele está crendo na minha vontade, ele está praticando a minha vontade, e eu vou deixar de falar para ele o que eu vou fazer, o que está nos meus desígnios? Não, eu vou falar para Abraão. E assim Deus fez, irmãos. E ali Abraão intercedeu por Ló, e a vida de Ló foi salva. Senhor Jesus, irmãos, nós temos que almejar ter isso, ter essa intimidade com Deus. Acaso de Deus, chegar ao ponto de Deus falar: acaso eu vou ocultar do meu servo Juliano o que eu vou fazer agora? Acaso eu vou ocultar da minha serva Lenira o que eu vou fazer essa semana? Senhor Jesus, irmãos, isso tem que ser o nosso desejo, né? Essa intimidade vem de conhecer, o conhecimento subjetivo da palavra de Deus, o conhecimento crido, crer na palavra e praticar. Amém? Porque disso também importa, irmãos, a nossa chegada no reino. Senhor Jesus, nós vemos que a Bíblia menciona 2 coisas, né? 2 tipos ela menciona o reino dos céus e ela menciona o reino de Deus. Faz essa menção. E por conta disso existem algumas interpretações de algumas escolas da Bíblia, algumas teorias, que uma diz que a salvação eterna se perde, né? E a outra linha diz que não, que a salvação realmente é eterna, que não se perde, que é a linha que nós cremos, né? Mas graças ao Senhor que a palavra dele vem unir as 2 coisas e nos mostrar que o reino de Deus é algo que sempre existiu, desde a eternidade passada. E todo aquele que crê em Deus e teve o novo nascimento, ele estará no reino de Deus. Essa é a salvação eterna, que não se perde. Mas existe o reino dos céus, também mencionado. O reino dos céus está ligado ao galardão. O galardão é o prêmio que nós lemos aqui, que Paulo fala: correi de tal maneira que o alcanceis. O galardão, irmãos, ele pode ser perdido, porque o galardão depende de nós hoje, da nossa carreira hoje, de como nós vamos correr hoje, para poder alcançá-lo. Senhor Jesus,
Então, Senhor Jesus, uma evidência disso, nós temos a parábola das virgens, que diz que as virgens nécias foram deixadas de fora das bodas do noivo, né? Ou seja, elas perderam as bodas do noivo. Esse não é o reino de Deus, esse é o reino dos céus, é o galardão, é o prêmio. Também menciona o servo que tinha apenas um talento e o enterrou, ao invés de usá-lo, ao invés de investi-lo. Ele, o que fez? Deus o lançou fora, né? Onde o lançou nas trevas. O Senhor, quando voltou, o lançou para fora, nas trevas exteriores, onde havia choro e ranger de dentes. Então, irmãos, essa perda ela é relativa ao galardão. O galardão está relacionado ao nosso viver hoje. Para nós conseguirmos, irmãos, chegar e ganhar, nós precisamos conhecer a vontade de Deus hoje e praticar essa vontade hoje. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, o reino milenar, os 1000 anos reinando com o Senhor, ele será a expressão, a manifestação do reino dos céus. Na verdade, ele já existe. Ele existe, nós estamos vivendo na realidade do reino dos céus hoje, que é a igreja. É o lugar aonde a vontade de Deus é feita. Aonde estão os membros de Cristo que fazem a vontade de Deus. Então, se hoje nós vivemos nessa realidade de praticar o quê? A vontade de Deus, de cumprir o plano de Deus. Se hoje nós vivemos nessa realidade, então, quando o Senhor vier e for manifestar o reino dos céus, o galardão nós receberemos, irmãos. Vai ser simplesmente o Senhor vai falar, entre. Senhor Jesus, pode entrar, esse é o seu prêmio. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós acabamos de ver o que, para nós entrarmos no reino dos céus, recebermos o galardão, nós precisamos fazer o quê? Correr de tal maneira que o alcanceis. Viver a realidade hoje do reino dos céus, cumprindo a vontade de Deus. Mas como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Conhecer a vontade de Deus, irmãos. Ler a palavra de Deus. Irmãos, creiam nessa palavra. Creiam. Pratiquem. Como o Senhor Jesus disse, desconhecendo a palavra, nós desconhecemos o poder de Deus. Então leiam, creiam, vivam. Vocês vão experimentar o poder de Deus, porque Deus é fiel. Vivendo assim, irmãos, vocês já estarão vivendo a realidade do reino dos céus. E quando o Senhor vier e Ele se manifestar, vocês vão receber o prêmio, irmãos. Vocês vão receber o galardão. Senhor Jesus, vai ser só entrar e desfrutar, irmãos. Senhor Jesus. Agora o irmão Sung vai continuar com a palavra. Amém, irmão? Como o Tiago falou, hoje nós vai ter comunhão sobre capítulo 10 de 1 Coríntios, que fala sobre exemplo de povo de Israel. Capítulo 9, versículo 24, Paulo fala nossa vida cristã como se fosse uma corrida. Todo mundo corre, só que não é que todo mundo vai ganhar prêmio. Um só leva o prêmio.
para explicar melhor sobre isso, Paulo começa a falar capítulo 10. Deu esse exemplo de povo de Israel. Então, realmente capítulo 10 seria essa história de povo de Israel, seria um espelho para nós. Na verdade, tudo que aconteceu com o povo de Israel é uma sombra. Realidade, nós temos que aplicar em nossa vida da igreja. Então, lendo todo o capítulo 10, viu que realmente o povo de Israel, como corrida, não foi todo mundo que entrou na boa terra de Canaã. Meta final, prêmio, seria boa terra de Canaã. Para nós, seria reino milenar. Entrar no reino milenar seria um prêmio para nós. Mas para entrar no reino milenar, nós temos que viver realidade do reino do céu. Justamente isso que está falando. Então, capítulo 10 começa com a experiência que o povo de Israel teve saindo de Egito, né? Primeira experiência, eles experimentaram para atravessar Mar Vermelho, mas até antes de atravessar Mar Vermelho, sabe o que eles experimentaram primeiro? Experimentou nuvem, né? Porque acho que vale a pena ler. Essa parte é um pouquinho profundo, né? Mas acho que vale a pena ler. Êxodo capítulo 13, 17. Eu vou ler. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra de Filisteu, posto que mais perto, pois disse, Deus que está falando, né? Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torna ao Egito. Aqui nós podemos ver, como o irmão Pedro explicou, né? Saindo de Egito, meta é chegar na boa terra de Canaã. Só que não era muito longe. Mais ou menos 4 dias, 5 dias, indo direto, ia chegar. Só que antes de chegar à boa terra de Canaã, morava Filisteu. Então, o povo de Israel, saindo lá, chegando lá, tem que lutar, vai ter guerra contra Filisteu. Só que ainda estava muito no começo. O povo de Israel ainda não estava preparado. Então, realmente Deus sabia disso, para que o povo de Israel, arrependendo, querendo voltar para o Egito, para não acontecer isso, Deus, de propósito, trouxe esse povo de Israel para o sul. Aí, estranho, né? Quer dizer, indo para direto ia ser rápido. Mas desceu para o sul. Descendo para o sul, ao lado tinha Mar Vermelho. Em cima não tinha Mar Vermelho. Mas desceu para o sul, Deus mesmo direcionou, encontrou o Mar Vermelho. Então, Faraó, olhando disso, como se fosse, como que fala assim, fácil para pegar. Não há rua para fugir. Então, Faraó agora pensou de novo, querendo pegar de volta, porque o povo de Israel era mão de obra barata em Egito. Estou querendo pegar de volta empregados que não precisam pagar salário, querendo pegar de volta. Então veio com cavalos, com carroceiro, militares andando com toda a velocidade para pegar de volta. Ó Senhor Jesus, vamos ver versículo 18, 13 e 18, né?
Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram ao filho de Israel do Egito. Realmente, aqui nós podemos ver a intenção de Deus. Deus quer formar um exército. O povo de Israel torna-se exércitos. Realmente isso nós podemos aplicar, porque cristão não está vivendo isolado. Nós, através da vida da igreja, nosso viver é coletivo. Nosso andar no deserto, não vai andar sozinho no deserto. O povo inteiro, sendo guiado pela nuvem, né? Temos que formar exército para lutar. Esse lutar, assim, lutar espiritual é muito importante. Aqui, acabou de ler que realmente o povo de Israel ainda não estava preparado, nem formou ainda exército. Então não há como ir diretamente na Boa Terra de Canaã, porque Filisteu está na frente, ainda não está preparado para fazer guerra. Senhor Jesus, nós estamos na reta final. Senhor Jesus, realmente nós temos que enxergar com esse espelho de povo de Israel. Nós temos que aplicar. Senhor Jesus, o Senhor está formando um exército. Por isso, a primeira experiência que o povo de Israel, depois que saiu do Egito, que experimentou, seguiram nuvem. Quando atravessar o Mar Vermelho, com toda a situação, o exército de Israel está querendo, Egito querendo pegar de volta, aí ficou desesperado. O povo começou a murmurar, começou a reclamar. Só que Moisés ficou firme, né? Ele seguiu a direção do Senhor e levantou o braço, aquele barra, né? Usou barra e abriu o Mar Vermelho, né? Foi salvo. Mas falando em detalhe, capítulo 13, depois capítulo 14 de Êxodo, mostrando que realmente nuvem, aquele nuvem que estava na frente, primeiro anjo de Deus, quando o exército de Egito vinha para trás, né? Anjo de Deus que estava na frente, foi para trás. E também nuvem que estava na frente. Qual é a função de nuvem? Nuvem para proteger e também para dar direção. Durante o dia, nuvem que direciona. Quando nuvem levanta e andando, o povo de Israel precisa andar. E quando nuvem para, o povo de Israel acampava. Em nosso meio a mesma coisa. Não é que o homem que está liderando. Claro, o Senhor usa alguns homens em nossa frente. Mas realmente nós temos que aprender. Primeira lição que nós temos que aprender para ser vencedor, nós temos que seguir o nuvem. Não estamos seguindo o homem, estamos seguindo o Espírito. Senhor Jesus, quando o irmão Dong faleceu, realmente para mim uma experiência muito assim, marcante. Ninguém falou assim pessoalmente, não assim humanamente, a liderança mudou. Mas todos cooperadores, todo irmão teve o mesmo sentimento. Quando o Senhor levantou 4 irmãos na frente, todo mundo concordou no Espírito. Ninguém precisa falar. Entre aquele cooperador, 150 cooperador que estava lá embaixo, realmente todo mundo concordou no Espírito de que o Senhor ia começar a usar 4 irmãos na frente. Isso é seguir o nuvem. A gente não precisa seguir o homem. Se seguir o homem, quando um homem acaba, também acaba. Mas realmente nosso ministério de Espírito e Vida, ministério da Nova Aliança,
é seguir o Espírito. Então o povo de Israel, a primeira coisa que precisava aprender é seguir o nuvem. O que é ser batizado do Espírito? Aqui, 1 Coríntios capítulo 10, fala que seguir o nuvem é ser batizado do Espírito. A gente tinha conceito, principalmente irmãos de Pentecostal falam, você, quando crê no Senhor, você já foi batizado do Espírito. Ele se refere sobre falar de língua, milagre, essas coisas. Mas isso não é batismo do Espírito. Real significado de batismo do Espírito, passar pela nuvem, seguir a nuvem. Senhor Jesus. Claro, tempo da igreja primitiva, a experiência foi separado. Eles receberam espírito interior. Logo depois que o Senhor ressuscitou, soprou, recebeis espírito. Naquela noite, o discípulo recebeu espírito interior. E depois, um pouquinho antes, dia de Pentecoste, eles experimentaram sobre batismo do Espírito. Só que batismo do Espírito, na verdade, é para pregar o Evangelho. Fica cheio de ousadia, cheio de Espírito Santo descendo sobre eles, né? Como língua de fogo. Eles realmente cheios de Espírito, com intrepidez, como exército, um só homem, começa a pregar o Evangelho. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. (13). 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Aqui que explica real significado de batismo do Espírito. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Pelo versículo ficou bem claro. Todos nós fomos batizados no dia em que nós cremos no Senhor. Mesmo que não fala a língua, mesmo que não muda nada exteriormente, já recebeu Espírito Santo. Já foi batizado pelo Espírito Santo. Basta a gente agora beber do Espírito. Na reunião, nós temos que ficar bêbado do Espírito. Senhor Jesus. Aí, a gente vai ganhar intrepidez. Então, pelo esse versículo, qual é o objetivo de ser batizado do Espírito? Para tornar-se um corpo. Para tornar-se um exército. Por isso nós temos que ficar cheio de Espírito. Quando nos reunimos, salmos, cânticos espirituais, cheio de Espírito, temos que liberar Espírito, liberar a palavra, um profetizando, outro profetizando. Senhor Jesus, fazendo isso, o que acontece? Nós temos que realmente, cheio de Espírito, temos que experimentar esse batismo do Espírito. Só que Jesus, não somente Jesus, João Batista falou assim: eu batizo você com a água, mas aquele que é mais poderoso, está referindo sobre Jesus, quando ele vier, ele é muito poderoso que nem consegue levar a sandália, mas ele vai batizar Espírito e fogo. Quando nós realmente liberando o Espírito, bebendo o Espírito, sabe o que vai acontecer? Vai ter fogo. Por que fogo? Fogo queima.
para ser exército, para andar um só homem. Precisa queimar. Temos que andar como exército, né? O que a gente aprende? O que a gente aprende para servir o Senhor, como exército, servir a Deus? Talvez seria como aquele parábola de semeador, né? Aquele que sufoca a gente. Questão de preocupação, como vou viver, como vou sustentar, ou aonde vou guardar dinheiro. Aquele que é rico, né? Também tem preocupação. Esse tipo de preocupação que realmente não deixa a gente trabalhar como exército, servir a Deus, ó Senhor Jesus. Por isso realmente tem que ser cheio de Espírito e também com esse fogo. Precisa queimar essas coisas, Senhor, para que nós podemos servir a Deus, trabalhar como exército. Senhor Jesus, realmente, principalmente quando a gente reúne, temos que ter cheio de Espírito, temos que queimar toda a preocupação, ó Senhor Jesus, para que nós podemos frutificar. Senhor Jesus. Então isso foi a experiência de povo de Israel no começo. E também, qual é o real significado de batismo? Alguém aqui não foi batizado? Precisa ser batizado. Porque o que significa batismo? Batismo, na verdade, é um testemunho de que Jesus já é nosso Salvador. É um testemunho disso, né? Só que, não somente isso, vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 4. Isso é real significado de batismo, né? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, pelo batismo, a gente vai ser um com o Senhor. Cristo, quando Ele morreu, Ele foi sepultado. Então, batismo, realmente, uma experiência que nós também seria sepultado, morreu e sepultado juntamente com Cristo, para que nós podemos andar em novidade de vida. Como Jesus ressuscitou pela glória do Pai, a gente também vai ressuscitar juntamente com Cristo, para viver em novidade de vida. Ó Senhor Jesus. Então realmente, irmão, precisa ser batizado, viu? Aí você vai começar a viver novidade de vida. Então essas duas coisas que o povo de Israel experimentou, nós também experimentamos. Depois disso, Romanos capítulo, aquele que nós lemos e oraremos, né? Romanos capítulo 10. Não, Romano não, 1 Coríntios capítulo 10, 3 e 4. Depois que eles atravessou o Mar Vermelho, né? Por causa de tempo, eu não vou ler toda a Bíblia, mas é realmente capítulo 14, 15, 16, 17 de Êxodo. Precisa ler todo esse versículo, né? Eles começaram a reclamar, murmurar, porque começaram a sentir sede, né? Já pensou? Mais ou menos 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. Deserto sente mais sede. Sem água não dá para viver. Também não tinha nem supermercado, sem comida. Como que 2 milhões de pessoas, né, conseguem viver, né? Então realmente
para que nós podemos, como povo de Israel, como espelho, né? Esse 40 anos no deserto significa coletivamente nossa vida da igreja. Sem água não dá para viver. Sem comida não dá para viver. Então, primeiro, quer dizer, eles já reclamaram, murmuraram várias vezes por falta de água, né? Depois também eles reclamaram sobre comida, né? Então, o Senhor deu uma comida para ele. Depois que eles reclamaram, né? O Senhor deu comida de maná. Maná significa, quer dizer, eles falaram que Deus deu maná, que de manhã, como orvalho, né? Com orvalho desceu do céu. Branca, deve ser gostoso, porque foi feito pão de mel, né? Branca, como se fosse um semente, só que gosto de pão de mel, né? Deve ser bem gostoso, né? Só que aquela descia todo dia, e se não comer, se não pegar e comer, depois com o tempo, né, estragava, né? Só que o Senhor, Deus mandava todo dia, cada um pegava aquela porção que precisava, né? Para ser alimentado, para a família, então precisava pegar. Se deixar, vai estragar, né? E também o Senhor mandou para chegar na sexta-feira, aí precisa pegar para 2 dias. Só que o que pega na sexta-feira, mesmo que deixar para outro dia, não estragava. Estranho, isso aqui realmente, porque sábado era dia do Senhor, dia de descanso, então Deus ordenou assim, né? Senhor Jesus, realmente isso nós podemos aplicar, que nós temos que, como o irmão falou, de um lado, nós temos que saber, como Paulo fala várias vezes, né? Próprio aqui capítulo 10, né? Que irmãos, não quero que ignoreis, né? Então, nós temos que saber. Então, pela vida da igreja, nós temos palavra como luz, como candeeiro de ouro. Nós temos que receber luz, temos que receber visão. Principalmente, nós temos que ter luz sobre a vontade do Senhor. E também algumas verdades muito importantes sobre a diferença entre reino de Deus e reino do céu. E também, toda essa parte mais importante, irmãos que estão à nossa frente, estão nos deixando bem claro, né? Dando palavra muito claro, basta a gente realmente desfrutar e entrar nessa palavra, né? Mas isso é um lado, palavra como luz, como visão. Por outro lado, lugar santo, que significa a vida da igreja, não é somente palavra como visão. Também tinha mesa e também tinha pão, né? Então, palavra tem 2 funções. Para iluminar, para receber visão. Por outro lado, palavra é comida. Sem comer, a gente não vai conseguir passar deserto. Então, todo dia nós temos que comer. Comer a palavra do Senhor. Então, sobre isso, vamos ver João capítulo 6, né? É, 35. João 6, 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. O que crê em mim, jamais terá sede. 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. 37. Tudo aquele que Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Então, em relação à palavra como comida, pelo esse versículo que eu li, precisa fazer duas coisas. Para a gente comer, primeiro nós temos que ir, né? Temos que ir diante da palavra. Todo dia, nós temos que ir. Maná não caiu diretamente na boca do israelita. Caiu lá fora. Tem que ir lá para pegar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, para comer, nós temos que ir diante da palavra. Segundo, nós temos que crer. Temos que ler a palavra no Espírito. Realidade do reino do céu tem condição. Primeiro, tem que ser pobre no Espírito. Isso significa, tem que ser humilde, tem que ser esvaziado. Se você já sabe muita coisa, acha que sabe muita coisa, não vai receber mais. Porque você já tem. Então temos que ser pobre no Espírito. E também, uma das outras condições seria puro de coração. Quando a gente querendo olhar duas coisas ao mesmo tempo, fica tonto. O olho fica, como que fala? Tipo, duas imagens, né? Então ficando assim, fica tonto. Então, temos que ser puro de coração. Não pode servir junto. Não pode servir mundo e Deus junto. Simplesmente crer, né? Com coração puro. Se nosso coração não está puro, não tem problema. Invoca o nome do Senhor com aqueles que com coração puro, que invocando o nome do Senhor, buscando justiça, né? Santidade. Senhor Jesus, vida da igreja é maravilhoso. Tem solução para todos. Tem muitos problemas, mas também tem solução para todos. Senhor Jesus. Por isso, temos que ir, temos que crer. Mas, eu descobri mais uma coisa, né? Portanto, para trás, 27, fala assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna. Senhor Jesus, você sabe que tem que trabalhar. A gente trabalha muito para ganhar dinheiro. Gasta de manhã, já levantando, vai lá, para cá, toda a vida, né? Não foi, Juliano? A vida toda querendo ganhar dinheiro para sustentar, né? Para a vida melhor. Mas aqui está falando que trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna. Nós temos que trabalhar com a palavra de Deus. Não é? Para receber visão, para receber comida, para adquirir comida, temos que trabalhar com palavra. Não somente receber palavra na reunião grande. Realmente, todo dia, nós temos alimento diário. Tem livros espirituais. Nós temos que trabalhar. Eu estou vendo que eu mesmo realmente passa uma semana, às vezes alimento diário, nem consegui captar 50%, né? Porque falta de trabalhar. Nós temos que ler, temos que orar, temos que meditar, ruminar a palavra, profetizar, temos que trabalhar. Alguma coisa básica, mas é muito importante. Sem isso, a gente não vai atravessar deserto. Temos que trabalhar, né? Senhor Jesus, semana passada realmente a palavra de direção nos ajudou muito, não foi? Realmente falou tudo que aconteceu, tudo que o Senhor trabalhou, tudo que o Senhor revelou, os últimos 3 anos para cá. Realmente o Senhor revelou muitas coisas importantes, os últimos 3 anos para cá, né? E uma das primeiras coisas que o Senhor revelou pelo livro de Filipenses e livro de Colossenses, que foi esplâncnon, não foi? Então, acho que vale a pena ler, acho que
Colossenses capítulo 3. Né? 3:12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, eterno afeto de misericórdia. Isso significa esplâncnon, né? De bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Depois 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. 15. Seja a paz de Cristo. Depois 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma das últimas mensagens, né, foi falado assim: quando tem amor, tem paz. Quando tem paz, há edificação. Davi, embora o coração dele totalmente voltado para o Senhor, não conseguia edificar, porque tinha muita luta, não tinha paz, né? Só que aqui mostra segredo. Como pode ter paz? Para ter paz tem que ter amor. Aqui está mostrando como pode ter amor. Para ter amor, tendo amor, vai perdoar uns ao outro. Mas isso acontece, mesmo você querendo, na verdade não consegue ter amor, não consegue perdoar, né? Mas tendo esse esplâncnon, que termos afeto de misericórdia, né? Nós podemos perdoar irmãos, né? E também, tendo amor, consequentemente vai ter paz, aí vai ter edificação, que vai cumprir a vontade de Deus. Não é assim? Então, como podemos ter esse esplâncnon? A gente sempre falou esplâncnon, mas agora nunca falou sobre como podemos adquirir esse esplâncnon. Eu, quer dizer, não estou exercendo como Lenina, mas eu estudei medicina, sou médico, né? Então, realmente, esplâncnon é parte do estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso e aquele gordura que cobre. Toda essa parte é esplâncnon, né? Entranhas, né? Até a Bíblia coreana fala que quem crê em mim, como está escrito, né? Seu interior, né? Mas em Bíblia coreana, sua barriga, de barriga, fluirão rio de água viva. Então está falando de esplâncnon. Esse interior é esplâncnon. Mas aqui, esse esplâncnon, sabe como pode ter? Resposta está na 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Toda essa entranha, estômago, intestino grosso, delgado, duodeno, função dele é ruminar a palavra. Estômago nós temos que ter esse modo de boi, né? Temos que ruminar a palavra e temos que absorver para distribuir para todo o corpo. Fazendo isso constantemente, vai ter esplâncnon cada vez maior. Aí pode perdoar o irmão, podemos amar uns ao outro. Senhor Jesus, realmente Colossenses 3 mostra como podemos ter esplâncnon. Tendo esplâncnon vai ter amor, tendo amor vai ter paz, aí podemos realmente realizar a vontade do Senhor. Por isso, voltando de novo, realmente comer a palavra do Senhor é muito importante. Nós temos que trabalhar. Trabalhar como? Temos que, ouvindo a palavra, não deixar passar. Temos que ruminar, meditar, né? Orar, ler a palavra, usando o Espírito. Temos que trabalhar. Dia inteiro trabalha para ganhar dinheiro, mas a gente não dá nem tempo, 5, 10 minutos, 20 minutos, né? Nós temos que trabalhar para trabalhar com a palavra, para receber a luz, né? Para receber suprimento de vida. Agora, portanto, de novo, depois disso, a experiência de israelita, né? Depois de Maná, também sentia sede, né? Então,
versículo 3 e 4, né? 4. E beberam de mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, né? Então, realmente, depois que eles experimentaram maná, né? Começaram a murmurar de novo. Como Alimento Diário fala, alguém murmurando, porque não está bebendo, não está comendo. Por que criança chora? Recém-nascido assim, criança chora. Por quê? Porque está com fome, está com sede, está com fome. Aí, quando criança que murmura, você bate, porque está chorando? Não, né? Mãe que tem amor, dá leite materno, leite, né? Mesma coisa, às vezes nós mesmos e alguns irmãos murmuram. Nessa hora, murmura porque falta de bebida, falta de comida espiritual, né? Então nós temos que dar mamadeira, temos que dar palavra, temos que invocar nome junto com Ele. Senhor Jesus. Então, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Porque, capítulo 16, né? 17, né? Isso aconteceu em rocha em Horebe. Ferida rocha, e dela sairá água, e o povo beberá, né? Então, realmente, essa rocha em Horebe, Deus mandou para Moisés para bater. Quando bateu, essa rocha se abriu, né? Abriu no meio, né? Aí saiu água. Isso significa para nós, Senhor Jesus morreu na cruz. Aí um dos soldados feriu com lança, né? Só que de lado saiu sangue e água. Então isso na verdade só João que viu. Outro 12 discípulos, todo mundo fugiu. Pedro de longe, talvez ele só enxergou o sangue, porque ele era longe. A água é transparente, então só João que estava bem perto que enxergou. Essa água significa espírito, né? O Senhor morreu, realmente de lado saiu sangue para a redenção, e água significa Ele mesmo tornou-se espírito que dá vida, para nos saciar, para dar vida para nós. Senhor Jesus, realmente, só que essa rocha o seguia, quer dizer, rocha sempre está atrás, né? Então, para a gente experimentar, para beber, também não adianta ficar com a boca aberta que vai cair a água. O que tem que fazer? Tem que voltar, não é? Aqui fala que pedra espiritual que eu seguia, não está na frente, está atrás. Temos que voltar. Então, 2 Coríntios capítulo 3, né? Quando a gente converterá Ele, quando a gente voltar para Ele, véu é retirado, nós podemos experimentar o Espírito que dá vida. Senhor Jesus, realmente, todo instante, dia inteiro, qualquer momento, nós podemos voltar para o Senhor. Oh Senhor Jesus, sobre esse versículo podemos ler aquele versículo que todo mundo conhece, né? João capítulo 7. (37 e 38), né? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Nós estamos atravessando o deserto. Então, resumindo, né?
realmente intenção de Deus é maravilhoso. Realmente nós temos que conhecer a vontade do Senhor. E também, como a segunda-feira fala, nossa experiência com o Senhor não pode ser superficial. Por isso nós temos que entrar a parte mais profunda. Não pode ser como criança, sempre tomando leite. Temos que almejar, temos que essa palavra sólida, palavra que fala sobre o que está no coração de Deus. Então, pela mensagem durante os últimos 2, 3 anos, realmente o Senhor estava revelando cada vez mais, a gente não falta. Principalmente também nessa mensagem fala que para não ser superficial, claro, o santo lugar tem palavra por candelabro de ouro como palavra que dá visão, também mesa como para desfrute. Mas constantemente fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Nossa pessoa muda. A gente começar a orar, não pela nossa necessidade, mas realmente começar a orar a vontade do Senhor. Realmente candeeiro de ouro, que significa a oração dos santos, de acordo com a vontade do Senhor, que já está no Santo dos Santos. Constantemente a gente realmente bebendo e comendo a palavra, recebendo a visão, recebendo a palavra como alimento. Sabe o que vai acontecer? A gente já vai estar dentro de Santo dos Santos. Dentro de Santo dos Santos, dentro de arca, o que tem? 3 coisas, né? Aquele estatuto de 10 mandamentos, onde está escrito, né? É tábua. Depois, maná escondida. Depois, vara de Arão que floresceu. Sabe o que isso significa? Se a gente continuamente fazendo, invocando o nome do Senhor, recebendo luz da palavra, desfrutando da palavra, então a gente vai entrar Santo dos Santos, que vai experimentar essas 3 coisas. Esse 2 tábuas significa 10 mandamentos. Resumindo 10 mandamentos, Deus é amor. A gente vai ter amor. Como nós falamos, a gente vai ter amor. Vai expressar Deus. Também, maná escondida. Nós temos que saber dar valor. Palavra que está sendo falada para nós, através do irmão que está na frente. Palavra de maná escondida. Aquele que estava escondido, ninguém conhecia. Mistério oculto durante gerações e séculos. Está sendo revelado para nós. Tanta revelação, né? Juntamente, não somente esse plano, juntamente com Romano, foi falado semana passada, mas realmente com o capítulo 1 e 2 de Romano, falou sobre pós-dilúvio, sobre definição sobre ídolos, né? Talvez semana que vem a gente vai falar sobre isso, né? E também capítulo 8, que realmente classificando o cristão como filho infantil, né? E também filho maduro, né? Não é somente isso, tem filho herdeiro. Essas revelações realmente não tinha até agora. Isso está sendo revelado para nós. É uma maná escondida. E também recentemente, ano passado para cá, capítulo 14, 15, 16, 17 de João, realmente macroeconomia de Deus. Realmente cume da revelação. Coisa mais importante, o Senhor realmente revelou em livro de João. Até agora ninguém falou sobre isso. O Senhor está revelando essas palavras. Isso é maná escondida. Ninguém sabia, estava escondido. Mas o Senhor está revelando para nós. Aleluia! Senhor Jesus. Então, não é somente isso. Fazendo isso, sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo conosco? A gente vai experimentar a vara de Arão que floresce. Essa é a autoridade. Essa autoridade não é pela homem dando para homem. A autoridade é pela vida. Vida de ressurreição. A gente estamos experimentando isso. Não é homem que dirige. Que realmente essa autoridade vem de Deus. Vem da vida. Vem da palavra. Senhor Jesus, com essa vara para fazer a obra do Senhor.
Essa autoridade não é para reger, mas essa autoridade para, como Moisés com essa autoridade abriu o Mar Vermelho, né? Muitos milagres vai estar acontecendo. Oh, Senhor Jesus! Realmente, a experiência de povo de Israel é um espelho para nós. Só que, com tudo isso, a maioria dos israelitas, povo de Israel, morreu no deserto. Não chegou, começou a correr. Quase todo mundo morreu na praia, né? Só nova geração e Josué e Caleb entrou lá. Nós não podemos realmente repetir essa história, né? Coletivamente, estamos na reta final. E cada um de nós tem certeza que vai entrar no boa terra de Canaã? Só aquele que já experimenta agora na vida da igreja, experimentando boa terra de Canaã individualmente, esses irmãos que vai ser vencedor. Amém. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Realmente vamos vendo todo esse exemplo, vamos seguir o nuvem. O Senhor está dirigindo e estamos formando exército. Fomos batizados para num só corpo. E também, como maná espiritual, todo dia vamos comer, vamos ir diante da palavra, vamos crer, vamos também trabalhar com a palavra. E também, toda hora, vamos voltar para o Senhor, invocando o nome do Senhor, tira todo o entulho, para que realmente dentro do nosso interior, para fluir um rio de água vida. Isso é obra do Senhor. A obra do Senhor não é para fazer muita coisa. Realmente, comendo, bebendo, aí vai acontecer esse fluirão, rio de água vida. Com isso nós podemos servir ao Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.